Os saduceus e os fariseus eram inimigos de longa data por causa das suas doutrinas opostas. O fato de se unirem contra Jesus prova que os dois grupos o consideravam uma séria ameaça política e religiosa por causa da sua influência sobre o povo. Ver esses dois grupos juntos era um fenômeno extraordinário. Eles vieram até Jesus para lhe pedir um sinal vindo do céu. Ora, Jesus já havia realizado muitos sinais, mas eles queriam um sinal do tipo fazer fogo descer do céu. Os escribas e fariseus já haviam pedido um sinal para Jesus e, em resposta, ele havia apontado para o sinal de Jonas. Agora, a exigência dos fariseus e saduceus era por um sinal do céu, numa tentativa de desqualificar a autoridade de Jesus. De acordo com a tradição dos anciãos, milagres realizados na terra poderiam ser truques ou falsificações de Satanás. Apenas um sinal vindo diretamente do céu seria aceito como prova irrefutável de que Jesus vinha de Deus. Jesus então condenou a hipocrisia deles. Eles se sentiam confiantes em prever o tempo com base nos sinais visíveis ao seu redor, mas eram cegos e incapazes de reconhecer os sinais claros e as credenciais messiânicas de Jesus que estavam bem diante dos seus olhos. Jesus os criticou por não conseguirem discernir os sinais dos tempos da sua primeira vinda, apesar das claras profecias, circunstâncias e evidências. Eles falharam em reconhecer que o Messias havia chegado da mesma forma que muitas pessoas hoje ignoram os sinais bíblicos referentes à segunda vinda de Jesus. Segundo Jesus, aqueles líderes religiosos eram de uma geração perversa e adúltera por causa da incredulidade deles e sua busca por sinais. Ele negou a eles qualquer sinal espetacular. O único sinal prometido seria o sinal de Jonas, que se referia à sua morte e ressurreição. Este evento seria a única e definitiva prova ou a credencial máxima que confirmaria para sempre a sua identidade messiânica. Depois, Jesus se retirou imediatamente, encerrando o debate. E então Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia, mas esqueceram o pão. Jesus, pensando na má influência dos líderes judeus, aproveitou a situação para alertar os seus seguidores sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento era a expressão metafórica usada pelos judeus para definir uma influência maligna capaz de se espalhar e corromper. Por isso, a falsa doutrina é chamada de fermento. Ela azeda, incha e se espalha por toda a massa, tudo isso sem ninguém ver. Os discípulos não entenderam a metáfora que Jesus usou nesse ponto. Eles estavam tão preocupados com o suprimento de pão que até esqueceram que já tinham visto Jesus prover pão em 2 ocasiões. Quando Jesus chamou a atenção deles por causa disso, então eles entenderam que ele se referia à doutrina sutil e hipócrita que os fariseus e saduceus disseminavam. Em seguida, Jesus se afastou da região da Galileia, onde a maioria dos habitantes eram judeus, e viajou para o lado norte, em direção a um território mais povoado por gentios, a região de Cesareia de Filipe, que ficava a cerca de 46 quilômetros a nordeste do Mar da Galileia, marcando uma mudança estratégica em seu ministério. Ali, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Jesus fez essa pergunta como introdução a uma questão mais importante que ele abordaria logo em seguida. As respostas variavam entre João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Esses homens haviam sido reformadores nacionais que se opuseram aos governantes corruptos da sua época. Talvez, ao verem Jesus nesses papéis, as pessoas esperassem um Messias político que derrubasse os poderes corruptos que oprimiam Israel. Mas agora Jesus queria saber dos seus discípulos, individualmente, o que eles acreditavam a seu respeito, pressupondo que seus discípulos não teriam os mesmos pensamentos dos outros.
Pedro sabia que Jesus era muito mais do que um profeta. Ele era mais do que um reformador nacional ou de alguém que realizava milagres. Por isso ele respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Podemos supor que essa foi uma compreensão a qual Pedro e os outros discípulos chegaram com o tempo. No início, eles foram atraídos por Jesus como um rabino notável, como era a prática comum naquela época. Contudo, com o tempo, eles compreenderam que Jesus não era apenas o Messias, o Cristo, mas também o Filho do Deus vivo. O adjetivo vivo talvez tenha sido incluído para contrastar o único Deus verdadeiro com as divindades locais em Cesareia de Filipe. Esta é uma pergunta que se coloca a todos os que ouvem falar de Jesus. E nós a respondemos todos os dias com o nosso modo de viver. Se realmente acreditamos que Jesus é quem ele diz ser, isso com certeza afetará a maneira como vivemos. Jesus elogiou Pedro por sua declaração ousada e correta. Ele falou por inspiração divina, mesmo que ele próprio não percebesse naquele momento. Ao reconhecer a confissão de Pedro como uma revelação divina, Jesus fez uma promessa a Pedro, dizendo: Você é Pedro, no original grego, Petros, que significa uma pedra menor, um pedregulho. E sobre esta pedra, Petra, que significa grande rocha sólida ou fundamento, edificarei a minha igreja. A distinção é sutil, mas crucial para entendermos a posição de Pedro nesse contexto. Ele mesmo escreveu que nós somos pedras vivas, mas Jesus é a pedra angular. Poderíamos dizer que Pedro foi a primeira pedra entre muitas pedras, e entre essas muitas pedras estamos você e eu. A declaração de Jesus foi uma clara reivindicação de propriedade. Ele disse: minha igreja. A igreja pertence a Jesus. Isso também foi uma reivindicação da sua divindade. Ele também prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, nem as tramas, nem as estratégias, nem a força de Satanás e seus anjos, nada prevalecerá contra a igreja de Cristo. Essa foi e ainda é uma promessa valiosa que vem acompanhando a igreja ao longo dos seus 2 milênios de história. No versículo 19, vemos que Jesus concedeu a Pedro a responsabilidade de gerenciar a comunidade do reino na terra, simbolizada pela posse das chaves do reino dos céus. No contexto judaico, as chaves eram um símbolo de autoridade e governo. No Novo Testamento, essa autoridade foi usada por Pedro para abrir o reino aos judeus, aos samaritanos e aos gentios. Ainda no versículo 19, lemos uma frase que era um termo técnico dos rabinos. Ligar significava proibir. E desligar significava permitir. Era uma referência à autoridade para fazer julgamentos, tomar decisões e estabelecer regras dentro da comunidade da igreja primitiva relativas à doutrina e à disciplina. O foco do poder não era mudar o que Deus já havia decidido, mas sim executar a vontade de Deus na terra. Enfim, aqui Jesus confere a Pedro e depois a todos os discípulos a autoridade disciplinar e doutrinária para guiar a igreja de acordo com a revelação divina. Essa era a autoridade dada aos apóstolos e profetas para construir um fundamento. Jesus estava contente por seus discípulos reconhecerem quem ele realmente era, mas ainda assim não queria que sua identidade fosse conhecida popularmente antes do momento apropriado. A partir do versículo 21, Jesus começou a ensinar claramente aos discípulos que ele deveria ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos líderes religiosos, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Isso deve ter sido um grande choque para os seus discípulos. Depois de compreenderem plenamente que Jesus era o Messias, a última coisa que esperavam era que o Messias sofresse muitas coisas e fosse morto.
Nesse momento, Pedro teve a notável ousadia de repreender Jesus. Mas Jesus o repreendeu de volta, chamando-o de Satanás, por ter a mente voltada para as coisas humanas em vez das coisas divinas. Embora um momento antes Pedro tivesse falado como mensageiro de Deus, agora ele falava como mensageiro de Satanás. Jesus sabia que havia um propósito satânico em desencorajá-lo do seu ministério na cruz, mas Jesus não permitiria que esse propósito tivesse sucesso. Com certeza, Pedro não tinha consciência de que falava em nome de Satanás, assim como um instante antes ele não tinha consciência de que falava em nome de Deus. Ele não fez uma escolha deliberada de rejeitar a Deus e abraçar Satanás. Ele simplesmente deixou sua mente se fixar nas coisas dos homens em vez das coisas de Deus, e Satanás se aproveitou disso. Em seguida, Jesus declarou a sua expectativa de que seus seguidores o seguiriam morrendo para si mesmos. Todos sabiam o que Jesus queria dizer com tomar a cruz. A cruz era um instrumento implacável de morte. Tomar a sua cruz era uma viagem só de ida. Não havia passagem de volta. Nunca foi uma viagem de ida e volta. A morte para o eu é o mandamento radical da vida cristã, tendo como única esperança o poder da ressurreição. Devemos seguir Jesus por este caminho porque é o único caminho pelo qual encontraremos a vida. Evitar esse caminho com Jesus significa que podemos ganhar o mundo inteiro e, ao final, perder a nossa alma. No versículo 27, Jesus afirmou que voltará no futuro na glória de Deus e na companhia dos anjos. O propósito dessa vinda será o julgamento. Ele virá como juiz para recompensar cada pessoa conforme a vida que ela viveu e as escolhas que fez. Isso confirma a urgência de tomar a cruz e perder a vida por ele, como mencionado nos versículos anteriores. O versículo 28 tem sido interpretado de diversas maneiras ao longo da história, mas duas delas são as mais aceitas. A maioria dos teólogos considera que essa palavra de Jesus se cumpriu de forma imediata e poderosa no evento da Transfiguração, que é narrado no capítulo seguinte. Na Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram Jesus manifestar sua glória, cumprindo a promessa de verem o Filho do Homem no seu reino antes de morrerem. A segunda interpretação mais aceita vê a vinda do Filho do Homem no seu reino como a manifestação da autoridade e do poder do reino de Deus na terra, através da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste e na experiência visível da comunidade da igreja primitiva. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte muito alto para uma experiência sobrenatural, a Transfiguração. Um momento glorioso que você não pode deixar de conferir amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!